Olá, meu nome é Matheus Pereira, venho falar sobre o trabalho 2 de inteligência artificial. Essa é a questão número 1. Primeiro, essa evaluation function aqui, que é a função que tem como base a avaliação do Pac-Man, ela com base na distância entre a comida e a aproximação dos fantasmas. Aí ela tem como objetivo atribuir uma pontuação à ação do Pac-Man para melhorar suas escolhas futuramente, certo? Aqui são variáveis do valor da ação. Aqui, essa aqui armazena a posição, diferentes posições. Primeiro, a distância Manhattan, nessa função lambda aqui, a posição atual do agente, e a food list aqui, a posição atual da comida. E essa smallest Manhattan, ele calcula a menor distância Manhattan com base na posição atual do agente e a food list. Aqui, esse fora aqui, ele calcula a distância Manhattan pela lista de comida. Então cada lista de comida vai ter uma distância Manhattan. Aí nisso ele vai calcular essa nova distância. Aí nesse outro for aqui, ele calcula a distância Manhattan pela nova posição, o que dá ao agente uma escolha, certo? Essa posição se algum fantasma estiver muito perto aqui, se a distância for menor ou igual a 2, ela retorna 0, o que indica que essa ação é altamente desvantajosa, pois o Pac-Man vai estar em perigo, tá? O agente vai estar muito perto, certo? Agora a gente vai calcular o worth com base na distância da comida. Se esse new distance aqui for igual a 0, ou seja, o Pac-Man come a comida mais próxima, o worth recebe o valor igual a 500. Caso contrário, o worth é calculado com a distância recíproca da distância new distance, certo? Então ele vai pontuar diferente. Aqui a gente vai testar. Aqui deu certo. Se dá pra ver que venceu todas as vezes com esse score aqui. Agora para a questão número 2, a implementação do Minimax Agent, certo? Na função getAction. Começa com duas variáveis. A primeira é a agente num, que é o número de agentes no jogo, e a deep, que é a profundidade. A função value aqui, ela tem três parâmetros: o primeiro é o estado atual do jogo, o índice do agente e a profundidade. Nesse if, ele verifica se a profundidade atual atingida atingiu o limite de profundidade aqui, ou se houve vitória ou a derrota, né? Caso aconteça essas três condições, esse ou aqui, ele vai retornar essa função que avalia o estado atual e joga esse dano aqui também. Agora a função agente, caso o agente index for igual a 0, que esse aqui é o principal no caso do Pac-Man, ele faz o max value, ele manda a função max value. Caso contrário, a função mini value. Agora o max value retorna esses três parâmetros também, igual ao do value, só que esse aqui é pro menos infinito. Essa é uma variável usada para representar o pior valor possível para o jogador principal. Esse valor será maximizado futuramente. Aqui são ações legais que o jogador pode fazer no jogo. Esse if aqui, a linha verifica se é possível incrementar a profundidade. Se possível, ele incrementa 1 na profundidade. Aqui ele entra no loop de ações legais que o agente pode fazer. Aqui nesse new if aqui, para cada ação ele gera um novo estado do jogo. Aí ele usa esse game state aqui para gerar
novo estado e da função e manda para a função velho, ele torna esse estado aqui estados legais. Aí nisso esse if aqui ele compara o valor calculado com o valor máximo atual, certo? Se sim, ele faz essa troca e termina com retornando a tupla de info e new action. É a mesma coisa para o mini velho, só que o infinito é positivo. Agora o autograde da questão número 2. Ele passa. Ele faz 5, 5. E esses são os scores. Para a questão número 3, a implementação do alpha, beta e agent. É bem parecido com a questão número 2, só com a implementação do alpha e do beta. O alpha sendo menos infinito, essa tupla menos infinito e nana, e o beta sendo mais infinito. Na função velho, ao invés de ter só 3 parâmetros, aqui tem 6, o estado atual, o alfa, o beta, o número do agente, o index do agente, a profundidade e a ultimação, certo? Quando esse critério for cumprido, de profundidade máxima, vitória ou derrota, ele vai retornar essa função. Ele chama essa função, né, em retorno. Caso contrário, dependendo do número do agente, vai para o max value, mini value. O max value é chamado quando a gente, nos casos máximo, né, joga e tenta escolher a melhor jogada entre as disponíveis. Por isso menos infinito que ele vai tentar encontrar até o máximo possível, tá? Jogar até o máximo possível. Nisso a interação das ações legais. Primeiro, caso o critério do agente for cumprido, ele vai aumentar a profundidade. Depois ele vai, dependendo da ação, ele vai interar sobre as ações legais. Esse newInf vai recursivamente chamar a função velho, certo? Aqui depois ele compara aqui o valor com o valor atual do beta. Ele retorna esse valor imediatamente porque essa jogada não é uma boa escolha, certo? Se o valor for maior ou igual ao valor atual de inf, ele atualiza o inf e a ação new action com o resultado, certo? Nesse caso aqui. Aí no final ele retorna o valor de inf e new action, que é a melhor jogada possível. O mesmo acontece em mini velho, só que a diferença aqui é infinito, positivo. Aqui agora vamos ver, e passou o teste do autograde. Agora para a questão número 4. É bem parecido com as questões anteriores. Mais parecido com a Minimax, que tem o agente e a profundidade, a função velho aqui com seus parâmetros, o max aqui só não tem o min, porque a função expect value ela toma lugar, vamos dizer assim, com os parâmetros, o estado atual do jogo, o agente e a profundidade. Aqui primeiro essa função é chamada quando é a vez de um oponente, no caso fantasma, jogar. Ela considera que os fantasmas fazem escolhas aleatórias entre as ações legais disponíveis. Ela inicia o valor de inf como igual a 0 e itera sobre as ações legais possíveis que o oponente pode tomar. Para cada ação, ela chama a função velho para avaliar o resultado dessa ação e adiciona o valor à soma de info. No final, ela divide a soma pelo número de ações possíveis para encontrar o valor esperado, certo? E agora, questão número 4, autograde, total 5/5.
Agora para a questão número 6, item A, aqui na linha 22, ela serve para treinar o algoritmo de Monte Carlo. E nesse caso aqui, ele vai chamar essa função com o mesmo nome do valor da variável para ser atualizada todas as vezes, treinando assim o algoritmo e tornando ele mais eficiente em sua busca. Agora, o que acontece com o comportamento do algoritmo se for trocado para 10? No caso, o algoritmo terá pouco treinamento e assim será menos eficiente que o algoritmo com 100. No caso, quanto melhor o treinamento, melhor para o algoritmo para se familiarizar com o objetivo do problema. Então, a mudança de 100 para 10 acarretaria num problema de treinamento e bem capaz ele não conseguir o escopo correto de problemas para ele ser decifrado, para ele decifrar o problema. Agora para a questão, o item C da questão 6, se aumentarmos as iterações, o algoritmo terá mais chance de percorrer diferentes caminhos. Isso é positivo para o algoritmo, aí ele consegue ter mais possibilidades de ter melhores decisões. Só tem um problema nisso que é o custo operacional, computacional no caso, que fica muito pesado para o computador. Aí, em caso de aplicações que precisam ser mais rápidas, isso não é um problema. E o contrário, tipo, se for menos interações que o algoritmo precisa, ele não percorre todas as decisões, todas as possibilidades de decisões. Isso acarreta num problema de possibilidades, né? Que às vezes não está no melhor caminho. Isso, e isso é bom para que é mais rápido, né? Mas tem esse problema de tomada de decisões. Agora para o item D da questão 6, ele pede para substituição da variável games, né? Primeiro, a variável games ela calcula a média das vitórias pelo número de jogos do nosso filho. Ele pega as vitórias do agente e divide pelo número de jogos que o agente fez. Isso é feito para calcular o CT, que é o Upper Confidence Bound for Tree, que é a medida do quão promissora é a ação com base nas experiências anteriores. Agora, se a gente trocar pelo que está pedindo, essa nova versão, o código simplesmente calcula games como o número de vitórias dos filhos, sem considerar o número de jogos. Isso significa que o código não leva em conta a incerteza da estimativa dos filhos, apenas a quantidade bruta de vitórias. E com isso, se mudar, isso afeta o comportamento da gente, tornando menos sensível à incerteza e mais inclinado a escolher ações com base em grande número de absolutos de vitórias. E independente da quantidade de jogos realizados, isso pode levar a um comportamento mais impulsivo e menos voltado para a exploração de ações menos conhecidas. Isso é ruim para o algoritmo, certo?